No ano 2020, nós temos 2020. 2020, gente, ele está dobrado o arcano, o julgamento. Então, é como se tivesse dobrado a aposta. Gente, vamos lá, chegou a hora mesmo, não tem mais tempo de ficar enrolando, de ficar deixando para amanhã, de ficar numa posição de que amanhã eu vou fazer, que na próxima encarnação eu vou fazer, que esse trabalho é responsabilidade do outro, não é do outro. O trabalho é responsabilidade nossa. É nós que devemos fazer a nossa tarefa dentro de nós mesmos e sermos pessoas melhores inicialmente conosco. Quando a nossa energia muda, o mundo muda à nossa volta. Não adianta nós ficarmos olhando o que o outro está fazendo ou o que o outro deixou de fazer. Façamos a nossa parte, façamos a nossa mudança, façamos a nossa elevação, façamos a transmutação alquímica dos nossos sentimentos. Se temos raiva, vamos perdoar. Se temos ódio, vamos perdoar. Se temos culpas, vamos nos perdoar. Se temos desejos, vamos ter a certeza de que Deus vai suprir, que Deus trará. Se estamos doentes, vamos aumentar a nossa vibração através da energia do amor. Se estamos com medo, vamos modificar essa frequência através da energia do amor para que possamos alcançar maiores benefícios para a nossa saúde, para o nosso meio social, para a nossa família e para toda a humanidade. O ano de 2020, na soma linear, dá o número 4, que é o imperador. O imperador, ele é um grande administrador, né? Ele no início das eras, né, ele era o rei que fazia o julgamento. Não existia a pessoa da justiça. Quem fazia, quem ditava os decretos, as leis e fazia os julgamentos do povo era o imperador. Então nós estamos hoje sobre um aspecto da sua maior hierarquia, porque a carta da justiça, mesmo sendo arcano 8, se você pensa, se nós formos pensar um pouco dentro da estrutura como foi montada o tarô, né, que era da Idade Média, mesmo que houvesse a justiça, a última palavra era do rei. É como se fosse em algumas repúblicas, né, que houvesse o induto, né, que algumas permite a Constituição, que mesmo que a justiça condene alguém, pode chegar lá o presidente e dar um induto, pode dar uma anistia. Nos Estados Unidos a gente vê muito isso claramente, né? Mesmo alguém sendo condenado pela justiça à pena de morte, pode chegar o governador, o presidente e dizer, não, esse cara não, eu vou anistiar a pena de morte, ele vai ficar preso, mas não vai morrer. Ele é a última palavra, né? Ele é a última palavra sobre aquilo que rege, e ele rege a matéria. O imperador ele rege a matéria. Então nós temos o ajustamento nos trazendo uma referência kármica, mandando que nós tenhamos o despertar. Há uma necessidade, eu vou repetir isso algumas vezes, que há uma necessidade do nosso despertamento. Precisamos despertar, precisamos acordar para nós mesmos, acordar para o que está ao nosso entorno, na nossa vida. E o imperador veio falar isso. Ele é um grande gestor da vida. Então ele traz e ele defende a vida. A vida tem que ser vista de um modo muito abrangente. Quando nós nos excedemos no consumo, na destruição da natureza, na destruição das relações, no excesso, na loucura do excesso, do ter e do ser, estar ocupando uma posição de destaque, nós entramos num conflito e numa espiral de ruína dentro da energia do imperador. O imperador ele quer que gere o progresso, então nós vamos ter desenvolvimento de progresso, de vacina, de tecnologia. Algumas coisas que estavam concentradas apenas num único país vai começar a expandir para que outros países comecem a entender que não adianta toda a vida dinâmica do planeta Terra está apenas sobre uma única bandeira, e nós precisamos ter essas bandeiras diversificadas, termos referências domésticas
de tecnologia, de produção. Isso é uma forma do imperador racionalizar também e distribuir a tecnologia, o conhecimento e a renda de uma forma planetária. Há uma necessidade de um corte, de uma seção? Também há. Como um grande administrador, ele é como uma empresa. Se ele vê que está havendo desperdício na sua estrutura de produção, ele vai cortar alguns cachos, ele vai cortar alguns processos, ele vai otimizar alguns processos, ele vai redirecionar algumas pessoas a outras atividades, da mesma forma que seria numa empresa. Se o processo produtivo deixou de utilizar uma determinada máquina, ele vai pegar aquele contingente que trabalhava naquela respectiva máquina, ele vai direcionar para outras máquinas. Mas para essa transição precisa haver um treinamento, precisa haver um período de adaptação, precisa haver uma logística, e isso também vai acontecer. O que precisamos nesse momento, volto a falar, é mantermos a fé em Deus e sabendo claramente que Deus está por nós e não nos deixará desamparado. O arcano 4, né, o número 4, que representa o imperador, ele pode ser também formado por outras duas formas dentro do tarô. Né? Vamos chamar de arcanos ocultos. Né? Vamos dar esse título. Porque, por exemplo, o arcano 13, que é a morte, que é o arcano sem nome, né? Em alguns tarôs, inclusive nesse tarô de Marcelli, ele aparece sem o nome. O 13, que é 1, mais o 3 dá 4. E o arcano 22, que é o bobo, né? Que é o louco, alguns conhecem como louco, ou bobo, ou andarilho, né? Que é o 22, ele também é 2 mais 2 dá 4. Então vamos falar rapidamente sobre essa vertente. Então, dentro da energia do imperador, nós temos a energia da morte e temos a energia do mestre. O bobo, quando ele está no início da sua jornada, que ele é o zero, ele é o bobo, ele é totalmente o bobo. Ele é aquela pessoa distraída, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de... Ele não acessou os seus valores que estão na sua sacola, nas suas costas. Ele está totalmente inconsciente. Mas quando a gente fala do arcano, o bobo, na energia do 22, ele já fez toda a trajetória do iniciado, que é a viagem do herói. E ele já passou pelas 21 estações, que vai do mago até a estação do mundo, que é a estação 21, e ele já se tornou senhor de si mesmo. É o que nós estamos falando lá, quando nós falamos do arcano 20, que é o julgamento. É ser senhor de nós mesmos. É ouvir uma reclamação da mídia, ou de um parente, ou um medo de alguém, e ter a certeza que Deus vai prover. É ter uma situação, até mesmo uma situação de perda, que é o caso da morte, perdeu o emprego, perdeu a liberdade que está em quarentena, foi restringido em alguma coisa que gosta de fazer, que gosta de produzir, que gosta de consumir, que gosta de viajar, está vivendo um processo de limitação, que nós vamos falar da arcano da morte, não como um aspecto da morte física, mas como um aspecto de limitação de algo, de um excesso, de uma poda. Eu gosto de considerar o arcano 13 da morte como sendo um jardineiro. E o jardineiro, de tempos em tempos, como sendo da mesma forma que o jardineiro divino, Deus, a vida, né, ele de tempos em tempos, ele precisa fazer uma poda nas suas árvores, que somos nós, nos seus brotos, nos seus rebentos, para que possamos, ao passar por esse período de dor, né, não tem como fazer uma poda sem ter algum tipo de sofrimento, porque ao podarmos uma árvore, podamos os galhos que estão mortos, mas muitas das vezes podamos aqueles que estão começando a ficar seco, ou aqueles que precisam ser podados de algum aspecto de nossa vida que está começando a crescer, mas são aspectos deletérios e são aspectos nocivos. Então, o arcano 13, nesse aspecto do ano 2020, eu vejo ele como sendo um aspecto de corte, de cortar coisas que não nos fazem mais bem. São aqueles processos que o imperador, na sua gestão global e mundial e planetária, observou que o comportamento do planeta Terra, dos habitantes do planeta Terra, se excederam
desgastaram a árvore, não só a árvore planetária, mas como a árvore individual de cada um, e pediu, através da energia do arcano 13 a morte, que fosse lá com sua foice e cortasse. Então, gente, observe um pouco, e por favor eu peço isso, que observem o que foi cortado na vida de vocês. Foi cortado o trabalho? Para e reflita. Como eu estava no meu trabalho? Eu reclamava do meu trabalho? Eu falava que queria fazer outra coisa? Eu falava, ou expressava, ou pensava, ou sentia que aquilo ali não era meu lugar, que eu queria fazer outra coisa, que eu trabalhava dentro do escritório, mas queria ser autônomo? Eu trabalhava num ambiente que eu não gostava das pessoas? O que levou, o que a minha própria vibração, que é sempre a nossa vibração, fez com que eu atraísse para mim a energia. Porque, gente, olha só, se eu tenho 3 arcanos com a mesma vibração do 4, que é o Imperador, a Morte e o Bobo, por que eu atraí na minha vida a vibração do 13?